não sabe quem Uhum. é, então gostaria que você primeiro se apresentasse para as pessoas. Tá certo, então. Boa noite. Boa Prazer noite. imenso estar fazendo essa live aqui com você, Frejão. Muitas saudades, inclusive, né, de nossas caminhadas aí em torno da evangelização, né? Nos conhecemos há um bom tempo. Não precisa citar anos, né? Não. Eu sou Elis Medrado, moro aqui em Montes Claros e atualmente, né, tenho dado aulas de yoga e também, antes do isolamento, trabalhando com algumas ferramentas de expansão da consciência, né, barras de axis, reiki, processos corporais, tem vários. E com medo muito grande, para mim era o sentimento mais presente desde quando começou esse isolamento. Yoga em si é uma prática milenar, né? Já tem muito, muito tempo mesmo que é uma prática. Ela começou. Aí, pensar é a partir do controle da mente. Então, tem muitas práticas de yoga que ficam assim essencialmente baseadas na meditação. E outras, a yoga mais moderna trabalha com a meditação, com a respiração, com os asanas, que são as posturas, e com o relaxamento. Na aula completa em si, né, tem sempre esses 4 elementos, o ser como um todo vai trabalhando. E a ideia de trazer como yoga terapia é justamente nesse sentido de escolha cuidar de você integralmente. Então, quando eu pensei nessa ferramenta, eu criei um grupo no WhatsApp para trazendo reflexões teóricas, conceituais, que vai trazendo temáticas do dia a dia e conversando a partir da filosofia da yoga, que foi a última live que eu fiz, né? E para trazer um pouco qual é a perspectiva desse encontro com o outro, desse bem-estar consigo mesmo. E aí eu vou trazendo séries de meditação, de reflexão, de exercícios, né, com os asanas, com as meditações, com tudo que pode estar proporcionando. E aí se a pessoa bebe da fonte daquilo que ela acha que é mais importante, que está pedindo mais no momento, né? Se for mais exercícios, tem as aulas regulares que eu tenho feito. Se for mais meditação, eu faço pelo Instagram, faço também online junto com as turmas. Se for essa perspectiva da reflexão, tanto também pelo Instagram quanto pelo grupo do WhatsApp. Mas o bom mesmo é isso, é trazer essa atenção para as pessoas cuidarem mais de si, cuidarem mais de sua energia, cuidarem mais do seu ser como um todo, porque esse é um tempo que nos pede, né? Nos pede o autoconhecimento, nos pede o autocuidado e nos pede integração. Tanto a integração como o ser em si, como a integração com o outro, integração com o mundo. Então, pensando nesses benefícios e nessa possibilidade de contribuir com uma forma muito simples, inclusive pelas redes sociais, pela internet, que eu estou propondo, né, cotidianamente esse trabalho da yogoterapia. A yoga, ela começou, como você disse, uma prática milenar. Começou no Oriente. Ela é fortemente enraizada na Índia, né, na região da Índia. A escola, particularmente, que me formou, né, de certa forma, era de um indiano que foi morar nos Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos ele formou escola mesmo de formação de professores de yoga, mas a fonte dele também é toda de lá da Índia. A Índia é o grande berço de yoga no mundo. Uhum. E tem quanto tempo já que você tá nessa prática de yoga-terapia? Eu pratico yoga desde mais ou menos 2015, salvo engano. E aí eu fiz curso de formação para ser professora de yoga, finalizei tem 2 anos.
em março de 2018. Eu finalizei o curso de formação. E aí, desde então, eu estou trabalhando com yoga, né? Dava aula lá onde eu morava, na cidade de São João Evangelista. E depois, ano passado, voltei para Montes Claros. E do ano passado para cá, continuo com as aulas por aqui. Muito bem. Estava sendo presencial apenas, né? E aí, esse período de isolamento me despertou para trabalhar com outras formas, porque às vezes na aula em si é muita coisa para trabalhar em uma hora só. Então, foi até bom, porque vai criando novas formas, novas janelas, novos aprendizados aí. É interessante porque essa prática da yoga terapia não é muito difundida aqui pela nossa região. Até algumas pessoas têm dificuldade de compreender bem o que significa a prática do yoga, né? Até acredito eu que algumas pessoas até associam muito isso a uma questão da religião indiana, que tem lá mais na Índia, né? E talvez até por conta disso, algumas pessoas não têm aquela tendência de procurar muito yoga, achando que isso é muito mais voltado para uma prática religiosa do que para outra coisa que significa um auxílio para a mente, para o corpo, né? Então, há um pouco de dificuldade das pessoas. Acho que talvez é até por falta de conhecimento, inclusive do padrão de religião, né? Se a gente pegar, me corrija se eu estiver errado, mas se a gente pegar até a palavra religião em si, ela nos remete a tudo aquilo que nos conecta, né? Que nos religa, religare com uma energia superior, com algo que está acima de nós, que de alguma forma nos conduz. E assim, a yoga em si, por trabalhar essa questão interna, é uma reflexão muito do quanto que nós também somos obra-prima, criação, e temos Deus em todo o nosso ser, né? Então, quando trata toda essa questão da meditação, para mim, por exemplo, sempre foi um encanto essa perspectiva da meditação, justamente por eu ter uma caminhada eclesial. Para mim, a melhor forma da oração é justamente quando eu consigo perceber que eu estou bem conectada comigo mesma, que eu consigo silenciar, olhar para dentro de mim e, e que a oração flui com essa leveza, com essa tranquilidade de perceber o que eu quero realmente, o que eu busco, o que eu peço, o que eu agradeço, silenciar para ouvir também o que é o melhor, o que é o ideal. Então, para mim tem muita proximidade. Foi uma das coisas que me trouxe para isso, é justamente com tudo que eu vivenciei e busquei experimentar com a oração. É para mim uma forma de oração, não de Deus, nem nada. Algumas pessoas têm resistência também, porque quando vê a base mais focada lá no original, tem, por exemplo, mantras. E palavras que as pessoas não conhecem, não sabem o significado. Aí, sei lá, né, vai falar Shiva, sei lá, Hare, usa termos que as pessoas não conhecem. Mas se a gente pensar na nossa oração, por exemplo, se pensar na oração do terço, ela nada mais é do que um mantra. É uma repetição de frases que trazem algum sentido e que de alguma forma vai movimentando uma energia em torno daquelas palavras. E é essa a lógica que eles fazem também. Aí alguns ficam lá sentados horas, né? Os mais antigos, e mantra, 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 repetindo, repetindo, repetindo. Mas nada mais é do que palavras que também estão buscando essa conexão com essa energia superior, buscando o que traz uma paz, o que traz um bem-estar, uma harmonia. Até acredito que a grande maioria das pessoas que são cristãos católicos, né, que têm o costume de recitar não somente o texto de Nossa Senhora, mas outras formas de texto, às vezes têm uma dificuldade de poder sentir o efeito daquela oração na própria vida, porque faz uma repetição específica para isso. A yoga, ela tem essa questão, acho que aí eu te digo, né, que me corrija se eu estiver errado. Mas o que acontece? Se a pessoa faz uma prática do yoga e tem técnicas para isso, ele pode associar um pouco
técnica também para a sua oração do Santo Tempo também, inclusive. Para a sua oração pessoal, para a sua meditação pessoal. É essa a grande diferença, né? Que eu acredito que deve colaborar muito para a gente que procura, através da oração, da meditação, da contemplação, um meio de melhorar ainda mais a espiritualidade e a mística que a gente tem, né? Com certeza, porque a primeira coisa é sentir que aquilo faz sentido e que, de alguma forma, está mexendo e contribuindo com o nosso bem-estar, né? Eu sou imensamente eclesial, porque o exercício que eu fiz muito foi de estudar o que cada coisa representava. E a mesma coisa eu faço com a yoga também. Por exemplo, eu prefiro trabalhar com mantras, com essas repetições de frases, daquilo que eu realmente compreendo o que está querendo dizer. Então, não tem uma forma fechada que você tem que falar isso ou aquilo sempre, em todas as aulas, a não ser que você perceba o significado disso e aquilo traz um sentido para você. E isso é a mesma coisa também, né? Por exemplo, surgiram vários outros tipos de textos justamente por isso, que conectava mais as pessoas, aproximava mais. E é realmente esse o exercício, né? É sentir que aquilo faz sentido e aproveitar da energia, do fluxo que aquilo proporciona no dia a dia das pessoas. Claro. É essa a grande diferença. Algumas pessoas ainda que vivam uma religiosidade, né? Ainda carecem de uma profunda espiritualidade. Tem muitas oportunidades, desde o tempo falado, tem que tomar muito cuidado, porque nós não podemos ficar na mera religiosidade. É preciso também que a religiosidade ela seja revestida de profunda espiritualidade, né? Porque senão a gente corre o risco de viver uma fé que não é madura, que não é consistente, né? Aí fica aquela repetição de gestos e de ritos, mas que não transformam a própria vida, né? E aí é muito importante também lembrar um outro detalhe que a pessoa precisa também não somente fazer uma experiência religiosa, mas fazer uma experiência de Deus, o que é muito diferente. A experiência religiosa você faz em qualquer lugar, em qualquer igreja, né? Em qualquer lugar você faz uma experiência religiosa, mas a experiência de Deus é muito diferente. Então, é sempre importante a gente também observar o que o mundo nosso mais carece hoje, tudo. E eu, pelo menos, percebo que há uma carência muito grande das pessoas hoje em poderem cuidar da própria mente, né, para que não se distraiam nos momentos de oração, ou mesmo se distrair, saber como usar aquilo em benefício da sua própria oração, e a oração também traz resultado para a própria vida. Então, é muito importante a gente ter isso. E agora, nesse tempo de quarentena, que eu acredito que deve ter muita gente, deve estar aí faltando arrancar os cabelos da cabeça, né? Mas já conversou com todo mundo que tinha que conversar pelas redes sociais, e maratonas de maratona de filmes na Netflix, na coisas, e acaba que a pessoa fica sem ter muita coisa para fazer, acaba criando estresse, né? E muita gente acaba no estresse também ficando meio depressivo, ansioso demais. Qual a oportunidade da pessoa também ter técnicas como essas que ajudam a tranquilizar a mente, o corpo, o espírito, para poder também enfrentar esse momento difícil, né? É mais tranquilo, é um lugar tranquilo, sossegado, né? Que mesmo em dias normais já é sossegado, mas para quem mora numa cidade como Montes Claros, que vive, muita gente mora em apartamento, que quase não tem muito para onde ir. Essas técnicas que tem,
Eu acredito, e aí eu gostaria que você dissesse para a gente qual é o perfil das pessoas que procuram você para poder obter a prática da yoga terapia. Então, é esse perfil, eram pessoas que já estavam buscando um autocuidado, buscando alguma integração, ou até mesmo buscando alguma atividade que mexa com o corpo sem ser academia, né? Porque trabalho com alongamento, trabalho flexibilidade, resistência, essas coisas também. Com o isolamento, o que veio mais foi principalmente as pessoas que estavam nessa sintonia do medo, do não aguentar mais ficar parado olhando para as paredes ou olhando para as pessoas da casa, porque até isso também tem acontecido, né? Pessoas que não têm lá uma ótima convivência e tem que ficar dentro de vazia. A mente vazia, ela também dá um espaço assim para ficar pensando no que pode acontecer, ficar pensando no que eu vou fazer, mesmo que ainda não esteja numa condição muito difícil, né? Porque as coisas não estão fáceis de fato, mas já entra na sintonia do que não está dando certo antes mesmo de acontecer. Então, são mais essas pessoas que têm buscado mesmo para ter algo para fazer durante o dia, durante a semana, que dê uma aliviada nessa tensão, de tantas notícias que só falando de corona, de morte, de doença, de economia ruim. Então, era justamente esse tipo de público, assim, que está buscando uma forma de dar aquela respirada, assim, para relaxar mesmo, para aliviar, pelo menos de vez em quando colocar a cabeça no lugar, de certa forma, né? Dar uma relaxada, uma aliviada. Entendi. Aí, em Montes Claros, provavelmente o acesso de pessoas a essa técnica, né, que você tem, que você pratica, que você ensina, com certeza deve ser muito maior, né? Eu não sei como é em outras regiões do Brasil, em outros lugares, tudo tal. Como é que é o acesso das pessoas a essa prática, a essa técnica, se isso é bem difundido no Brasil, ou se as pessoas praticam com bastante, se é bem popular entre as pessoas, principalmente nas grandes metrópoles. Mas como é que está essa prática da yoga terapia no Brasil hoje? Ela tem crescido cada vez mais, porque tem muitas escolas aqui já no Brasil que formam professores. Aqui em Montes Claros mesmo tem um professor que ele tem habilitação para formar professores, então já tem muitos profissionais aqui em Montes Claros. E no dia, com essa facilidade das redes sociais, da internet, tem muitos cursos que se abrem, inclusive, para formação também online, né? Isso facilita bastante. Eu não sei te dizer, eu não faço ideia do número, mas hoje já temos um número assim bem maior de profissionais trabalhando com essas ferramentas que contribuem sim de uma maneira muito sutil e fazendo de várias formas, porque ela pode ser também personalizada, por exemplo. Tem uma série de exercícios que a gente pode fazer para mulheres grávidas. Ajudam, inclusive, ao bebê a trabalhar no parto ser natural, com o menos dor possível, com a maneira mais leve possível. Tem modalidades que são feitas específicas mais para idosos. O professor que me formou, por exemplo, ele tinha um projeto muito interessante com um grupo de idosos, que ele fez uma avaliação mesmo, assim, quando começou e quando terminou, do quanto que estabilizou, por exemplo, a pressão. Né? Idoso tem muita oscilação, simplesmente com exercício. E ele nem fazia tanto postura por causa da meditação. Chegava lá, ele media a pressão de todo mundo, na hora que terminava, media de novo. A grande maioria já estava estável. Então, tem muitas ferramentas assim que vão sendo compartimentadas, e isso vai ser voltado para criança. Yoga
mais aeróbica, que é muito mais rebuscada, vira para trás, assim. E a mão vai no pé. Por exemplo, que eu não vou fazer yoga porque eu não consigo ficar tudo, né? Tem as duas coisas, né? Tem muita gente que pensa que yoga é só ficar lá sentado, meditando. Tem gente que pensa que é isso. E tem outros que pensam que é isso, é fazer altas manobras. Parecendo até uma pessoa que parece que o corpo tem a borracha, né? Mas tem um pouco que realmente eu falo assim, gente, aí não deve ter osso, porque não é possível. Tem umas posturas que algumas pessoas fazem que realmente são bem puxadas. Então, mas nossa, é maleável, né? E tudo é treino, de fato. Com certeza vai se adaptando, mas cada um vai sempre no seu limite e no seu ritmo. Pelo menos na minha perspectiva, né, na escola que eu estudei, é sempre respeitando o corpo, sempre respeitando o limite de cada um. E, claro, se esforçando, né, para fazer cada vez melhor, mas sempre no limite. Mas pelo que você fala, então tem, assim, de certa forma, assim, umas cores também, né? Sim. Tem alguns tipos de yoga diferentes uma da outra, que são algumas práticas diferenciadas. Então, não é uma coisa universal, única, uniforme para ser cumprida. Não. Tem várias modalidades, sim. Na verdade, varia muito, principalmente a mudança a partir dos asanas, que são as posturas. Porque todos trabalham com a respiração, a respiração consciente o tempo inteiro, mas algumas são mais enérgicas, assim, inspirou, outras são mais dançadas, vai fazendo num ritmo mais coreografado, outras são mais circenses até, tem algumas que usam, né, tecidos, então varia mais na questão das posturas, mas todas trabalham de alguma forma com a meditação, com relaxamento e respiração também. Menos ou mais, né? Algumas é só um minutinho de relaxamento e tal, mas todos têm essa base geral de estrutura, né? Que trabalha com todos esses elementos. Você atualmente está trabalhando só com isso? Não tem mais Agora o regulamento e com o atendimento à distância, né? Que tanto mas atualmente sim, são esses os serviços que estão sendo viáveis, né, à distância. Uhum. Mas quando, por exemplo, estava no tempo dentro da normalidade, você fazia outras práticas, ou tinha outro trabalho, ou vivia só dessas práticas que você fazia, yoga terapia, barra de access, essas coisas todas? Então, a base de Access, por exemplo, ela só pode ser presencial, né? Porque são toques, que aí já é ativando pontos energéticos do corpo, tanto as barras quanto as ferramentas corporais, que é na mesma linha, né? Aí já são com toque, que aí vai para várias categorias, para potencializar o sistema imunológico, para tirar crenças em relação ao envelhecimento, julgamentos, padrões. Aí esses já são com toque. Aí tem que ser só presencial. Dia também, mas esse ano em si eu não tinha pegado aula. Estava só com essas ferramentas mesmo e abri um espaço, né, que é para essas terapias. Então, era tomando conta do espaço e atendendo as pessoas. Uhum. O espaço que você trabalha é seu mesmo ou é em parceria com alguém? Bom, então, eu que peguei a responsabilidade de administrá-lo, né? Eu divido com outras pessoas, mas aí a responsabilidade é minha mesmo. Eu que abri a casa, de certa forma. Ativo, que a ideia é ser aberta mesmo para contribuir com vários trabalhos, oficinas, atendimentos individuais, cursos, workshops. Essa é a ideia, juntar gente boa lá e trabalhar com todo mundo que quer trabalhar com a expansão de consciência, a contribuição para o empoderamento das pessoas. É essa a ideia. Fortalecer a espiritualidade, as conexões que cada um
pode criar a partir de si, que criam mais espaço, que criam mais bem-estar. É Isso aí. engraçado que esse trabalho que você tem, ele é muito propício para quem busca realmente um pouquinho mais de maturidade, de espiritualidade, e para quem procura realmente aquilo que você falou, expansão de consciência, né? Que é um detalhe que eu já vi você falando várias vezes pelo Instagram, né? Em momentos, alguns vídeos que você postou, alguma coisa assim, em momentos também de alguma postagem que você fez. Explique para a gente, então, como é que é essa questão de expansão de consciência? Bom, a primeira coisa é a pessoa absorver, ter a certeza mesmo, se perceber que cada um de nós temos um potencial gigantesco de percepção, de conexão, de ser o que a gente se propõe a ser, e de estar presente mesmo nesse dia a dia. E aí, quando eu gosto de chamar a atenção para essa expansão da consciência, é que primeiro eu percebo que eu tenho todo esse potencial, né? Deus nos criou com todo o potencial possível para criar tudo que seja possível mesmo. Inclusive, ele nos dá a potencialidade de criar mecanismos de cura, né? Seja através da ciência, seja através da fé, porque também estamos com essa vida presente circulando dentro de nós. E a partir do momento que eu me reconheço como alguém plenamente, um ser infinito, com todas essas capacidades que eu recebi, eu busco dar vida a todos esses elementos e eliminar, limpar tudo aquilo que de alguma forma vai contribuindo para morrer esse ser infinito que há em cada um de nós. Nós temos uma vida plena, maravilhosa, abundante, e às vezes nos deixamos contagiar por poluições, por críticas, por julgamentos, por expectativas, e tudo isso vai bloqueando o nosso ser. Ah, tenho vergonha de aparecer. Ah, eu não vou em tal lugar porque as pessoas não vão me acolher do jeito que eu sou, e por aí vai. A gente vai colocando muitas barreiras. Então, o exercício é romper as barreiras para deixar que, de fato, cada um viva integralmente como tem que viver e da melhor maneira possível. Nosso mundão, a gente foi chamado para cá para ter vida plena. Então, é buscar isso todos os dias, acreditando que a vida está presente e que a partir dessa vida que está aqui dentro de cada célula do meu corpo, eu posso criar também mais vida, mais oportunidades. Até porque isso ajuda muito para quem tem alguns traumas, alguns medos, fobias, essas coisas que às vezes atrapalham, né? E que dificultam muito, inclusive, a convivência. Né? Agora, nesse tempo de pandemia mesmo, que as pessoas são quase que forçadas a ficar na convivência, confinados dentro da casa, aí às vezes tem essas dificuldades e tudo. Eu penso que quem estava antes da pandemia, quem estava num processo de espiritualidade, de, de autocontrole, de paz de espírito, assim, né? Hoje está sofrendo menos as consequências dessa pandemia, dessa quarentena. Porque, na minha opinião, todo mundo está sentindo, até os mais equilibrados também estão sofrendo. E muito, né? Mas para quem não estava preparado, quem não tinha assim, uma tendência a buscar na espiritualidade, na terapia, uma força para poder superar suas dificuldades, quem estava fora desse padrão aí, hoje está sentindo mais dificuldade ainda. Né? Então, são as pessoas que mais querem a volta à normalidade, porque não estão aguentando mais. Mas teve uma frase que eu vi algumas pessoas postando que eu achei bem legal, e já tem um tempo que ela está circulando, né? Não adianta queremos voltar ao normal, porque era o normal que não estava dando certo.
a gente precisa aprender com todo esse processo a ressignificar mesmo, a mudar hábitos, a mudar posturas, a mudar pensamentos, a aprender a conviver consigo mesmo, independente se é porque tem que estar isolado ou não, mas gostar da sua própria companhia, né? Isso é fundamental. E eu vejo essa etapa, com certeza, de muito aprendizado, mas como uma etapa que está aí para nos ensinar muita coisa. A Terra estava clamando por um respiro, né? Para dar um espaço aí para limpar um pouco mesmo. Só nesse período da gente estar dentro de casa, o céu está mais limpo, o ar está mais limpo, as águas estão mais limpas, e olha que tem pouquinho tempo, né? A mãe natureza também, ela nos pede, ela vai pedindo devagarzinho, a gente não escuta, aí infelizmente vem de formas mais severas. Do mesmo jeito, a gente está também o tempo inteiro conectado, né? Deus vai nos dando pistas. O corpo também vai nos avisando, tô com uma dorzinha de cabeça, uma dorzinha de estômago, e vai deixando para lá, até que se torna algo mais grave. Então, isso é um alerta para a gente ficar mais desperto, mais atento aos sinais do dia a dia, tanto do corpo, quanto da natureza, quanto de tudo, assim, que estiver ao nosso redor. Ter mais cuidado. Sim, sim. Até parece que nesse período agora, por exemplo, coisas que atrapalhavam muito, por exemplo, barulho excessivo, parece que diminuiu o barulho, não é? Parece até que a gente passou a ter uma necessidade até de organizar o tempo nosso dentro de casa. A gente passou a dormir mais cedo, acordar mais cedo, não sei, assim, né? Claro, não é questão de generalizar, mas muita gente realmente tem aproveitado esse momento para buscar essa ressignificação da própria vida, né? Muitas pessoas conseguiram perceber nesse momento tão desafiador oportunidades únicas para a própria vida. Então, esse é o caminho, né? A gente não pode ficar simplesmente no desespero, achar que eu não aguento mais, o mundo vai acabar, e que agora tudo está perdido, e se eu pegar essa coronavírus, aí pronto, eu morro. Até porque eu tenho conversado com psicólogos esses dias atrás, né? Eu conversei primeiro com o Wallace Souza, poucos dias atrás, depois eu conversei com a psicóloga de Belo Horizonte, que é a Alcione, e tem se falado muito que há uma ideação de suicídio muito alta agora, que está acontecendo agora. Mas por quê? Porque as pessoas não conseguem controlar o seu emocional, não conseguem controlar a mente, não conseguem ter essa paz de espírito, não conseguem fazer essa ressignificação da própria vida. Acha que do jeito que está perdido, e aí tem muita gente que acha que... veja bem, tem lugar aí que a pandemia nem chegou, mas a pessoa já está preocupada o que vai acontecer daqui 3 meses porque está desempregado e está sem dinheiro, não é? Então, às vezes as pessoas têm um jeito de pautar a vida muito pelo material, pelo financeiro, e tem outras coisas que são muito mais importantes do que isso, né? E infelizmente, né, vai chegar um momento que de fato nós vamos ter que reaprender a lidar com o que é material também. Agora, em nível de muita preocupação e muita gente ainda com o que comer em casa, com o dinheiro para pagar as contas e ainda já muito preocupado. Isso também eu acho que vai ser um ponto de pauta para frente, que a gente vai ter que aprender a ressignificar como que a gente lida com as coisas, né? Trabalhar melhor a solidariedade, trabalhar melhor. Ontem, por exemplo, eu estava vendo uma live que a pessoa citou assim, que uma pessoa da cidade dele comprou mais de 100 quilos de arroz. Mais de 100 quilos de arroz para estocar, mais de não sei quantos quilos de feijão, fez uma larga compra. E enquanto a gente não acabar com esse tipo de padrão, realmente acho que a gente ainda não aprendeu qual que é a missão, sabe? Qual que é a missão desse contexto. Mas, por hora, o que é fundamental é manter a calma. É poupar sim, usar o que for necessário
Isso é um grande chamado para esse momento também. O que você precisa para esse momento? Você precisa assim, até no dinheiro. Você precisa estar pensando tanto no dinheiro que você precisa para quê? Eu preciso do dinheiro para pagar a conta de água, luz, aluguel, telefone e tal, mas o dinheiro para sair, por exemplo, ele não é tão necessário. Ter um carro hoje, por exemplo, não é tão necessário quanto ter arroz e feijão em casa, né? Então a gente vai redefinindo também os valores, reafirmando aquilo que é valor para cada um de nós. E eu acho que é importante essa reflexão dos valores para cada um, de fato, refletir mesmo naquilo que é importante para si e se agarrar naquilo que é importante. Focar naquilo que é bom, focar naquilo que se tem, focar naquilo que acredita e alimentar esses valores. Porque eu acho que é dá um suspiro para a gente continuar caminhando e aprendendo como que nós vamos resolver as mudanças que esse mundo está trazendo aí para nós, que vai mudar para todo mundo. Eu acredito também que vai mudar. Eu acho que já está mudando. Vem uma coisa dessa que praticamente coloca a gente a nada, né? E aí é que eu penso que é preciso nós todos fazermos uma volta ao mundo da espiritualidade, né? Para fazer uma volta a si mesmo, olhar para dentro de si. E aí é claro que para fazer essa volta para si mesmo, é sempre muito importante você ter pessoas que te ajudam, que te tomam pela mão, que te conduzem, né? Como é o caso do terapeuta, do psicólogo, no caso seu, que tem técnicas que ajudam e colaboram para essa finalidade. Então, as pessoas, quanto mais procurarem essas coisas, mais se libertar. E de fato é isso, né? Buscar agora se agarrar em tudo aquilo que alimenta a nossa alma mesmo, assim, buscar essa paz, buscar esse bem viver, né? Já teve um tempo aí que a campanha da igreja foi a cultura do bem viver e agora está tudo voltando com muita força, né? Então, de fato, a gente ter muito cuidado com as nossas relações, com o nosso jeito de ser e de agir e de estar aqui nesse mundão, que agora é a hora da mudança. Sim, claro, sim. Além do trabalho que você faz com yoga terapia, com as barras de axis, tem mais alguma outra técnica que você utiliza também? Né? Trabalho com reiki também, que é para alinhar os chakras. A cura multidimensional, que é numa esfera mais assim, desde aquilo que a gente carrega de outros contextos, que a gente herda de pais, avós, tataravós, e que às vezes a gente nem entende o que está passando, né, com a gente mesmo. Aí é baseado na geometria sagrada, com alguns símbolos que ajudam, né, nesse processo de limpeza. E dentro da linha de barras de axis é um tanto de processo. Tem a barra de axis, tem o facelift, que é dessas energias que vão causando envelhecimento, flacidez. MTVSS, que é tudo que causa adoecimento no corpo. Supressão das células de gordura, que vai trabalhar com aquilo que a gente vai trancando no corpo, sentimentos, emoções que a gente vai guardando, e aquilo vai bloqueando, né, as coisas do funcionamento. Tem vários. Tem uma técnica que a gente usa junto com as barras, que é muito bom